Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. Hoje é quarta-feira, dia de saúde, a quarta da saudável, né? Hoje o tema é muito importante, um tema que é um dos mais difíceis, vamos dizer assim, da terapia médica, né? A gente evolui muito em tecnologia, tem várias oportunidades de tratamento, mas a atividade física, né, o exercício físico e a boa alimentação, né, é o tema de hoje, para prevenir os riscos cardiovasculares, diminuir os riscos cardiovasculares, né? E para isso, hoje, nós temos, mantendo a tradição do programa, né, excelentes especialistas na área. Hoje nós temos a doutora Stephanie Gava, que ela é nutricionista. Seja muito bem-vindo, minha querida. Prazer, Dário, estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos, né? Isso aí vai obrigada. Elucidar muito para a gente a parte aí do padrão alimentar e etc., né? E o doutor Eduardo Salles, que é educador físico, né? E ele também é diretor técnico da Biotrainer, não é isso? Isso aí, doutor Dário. Prazer a todos. Vamos discutir um pouquinho aí sobre o papel do exercício físico na prevenção das doenças cardiovasculares aí. Isso aí. Programa hoje muito bacana, muitas perguntas que vieram aí das redes sociais, né? Bem, você pode nos assistir através do canal 16.1 na TV Sim, né? Também na rede Sim FM 106.1, nas redes sociais através do Facebook, do YouTube, no canal do YouTube da TV Sim. É interessante que você se inscreva e acione aquele sininho para toda vez que a gente entrar online, você seja acionado, né? E é isso aí, né? Para interagir conosco, a gente tem o WhatsApp, pode mandar perguntas aí no telefone 27 99622 4547 e também na hashtag Bate-Papo das 6, ok? E para iniciar talvez hoje seja o dia mais importante do Setembro Vermelho, né? Que é quando o mês que a gente está fazendo a campanha da saúde, coração e prevenção e cardiologia, né? Do Amigos do Coração. Setembro todo aqui na TV Sim, no Bate-Papo das 6, a gente está abordando temas de cardiologia, de prevenção, de tratamento e etc., né? Então hoje eu acho que é o tema mais importante, porque é um contínuo, né? A gente começa na gênese ali do peso, da atividade física, do sedentarismo, e aí a gente vai galgando alguns espaços até a obesidade levando a hipertensão e etc., né? Então hoje é isso que nós vamos conversar muito. E antes de iniciar o tema principal, eu queria perguntar, isso é dúvida às vezes no consultório, que é muito comum, o doutor Stephanie, o que é o dia a dia, o que é a profissão do nutricionista? Qual que é o principal nicho de tratamento? Como é que é o dia a dia no seu consultório? As avaliações? O que é o nutricionista, para a população entender? Ok, Dário. Então, quando se fala em nutrição, as pessoas sempre levam para o lado do emagrecimento, né, para o lado da hipertrofia, mas eu falo que nutrição ela vai bem além disso aí. Quando eu vou contar uma historinha, posso? Sim, pode ficar à vontade. Quando eu me formei há 12 anos, né, a gente sai da faculdade um pouco engessada, né? Pelo menos na nutrição, a gente sai assim, sabendo calcular dieta de hipertrofia, dieta de emagrecimento. E a nutrição sempre foi algo que eu quis muito fazer, mas eu confesso que com pouco tempo de formada, eu desanimei um pouco da nutrição. Porque eu achava algo muito engessado, só isso daí. Eu queria ir além com o meu paciente. E aí foi quando eu falei assim, eu preciso de buscar algo novo, que me faça reconhecer as dificuldades, que eu consiga fazer a diferença no meio da nutrição. E aí foi quando surgiu a nutrição funcional, né? E eu comecei a fazer a especialização em nutrição funcional, que eu falo que foi realmente um divisor de águas na minha vida como nutricionista, porque o que é a nutrição funcional? Ela
te ajuda, ela te ensina, né, a avaliar sinais e sintomas de cada paciente, né, através de análise bioquímica, através dos sinais e sintomas. Então, você consegue colocar o paciente em uma teia de interconexões metabólicas e como se você conseguisse enxergar o paciente ali de dentro para fora. Tratando intestino, né, que é muito importante. Hoje nós sabemos da importância que um intestino saudável, a diferença que ele faz, né, em tudo, na boa absorção dos nutrientes. Então, tudo isso daí confere uma eficácia melhor no resultado final do tratamento com o paciente. Mais precisão, né? Mais precisão. Não a medicina, uma terapia ou nutrição mais direcionada, né? Com precisão. Né? Isso, exato. E tenho tempo ainda? Pode ficar à vontade. Estou adorando aqui. Quando aí finalizei a nutrição funcional e a pergunta era, tá, agora a gente sabemos um pouquinho, né? A gente sempre está estudando, sabemos um pouquinho do que fazer, mas como fazer com que os pacientes eles tenham uma aderência ao tratamento? Porque muitas vezes a gente tá ali, explica direitinho, muitas vezes o paciente ele sabe o que fazer. Né? Eu acho que todo mundo tem uma ideia do que consumir, do que evitar. Eu falo que ninguém precisa de ser nutricionista para poder saber que eu devo evitar isso eu devo consumir com uma quantidade maior, enfim. Mas muitas vezes as pessoas elas não têm clareza e por isso que elas não levam esse tratamento à frente. Eu acredito que vocês também talvez tenham dificuldade no seu consultório, né, de cardiologia, o Edu talvez também nos treinos, né, das pessoas começarem e não darem uma sequência aí. Então aí eu estudei também a nutrição comportamental. Né, que são ferramentas que a gente aplica dentro da nutrição funcional para que o paciente ele tenha essa aderência ao tratamento. Entendi. Muito, muito bacana, interessante. Eu mesmo não conhecia essa questão da nutrição comportamental, né, envolvido mais com comportamento e etc. Excelente. É muito difícil, a gente como médico, é muito fácil passar o remédio, pedir o exame, mas agora conseguir do paciente a dieta e a atividade física é muito difícil. E o doutor Eduardo Salles, como é que é a questão do educador físico? Qual que é seu dia a dia? Como é que é esse trabalho multidisciplinar que é fantástico? Então, doutor Dário, é uma historinha parecida com a da colega aqui. Né? Eu entrei no curso de educação física e me chamava a atenção a palavra reabilitação como área de intervenção no curso de educação física. Mas primeiro vamos definir a parte de educação física. Isso. Né? O profissional de educação física é o profissional que é preparado para avaliar, prescrever e conduzir o exercício físico a fim de levar o cliente ou paciente à sua melhor performance, seja ela esportiva ou seja uma performance para melhorar condições de saúde. Então, o início da profissão, né, no meu início de profissão, então vamos dizer, há 20 anos, a gente estava pegando um momento de transição, onde era muito voltado para a área esportiva, né, e de repente a gente começa a se entrelaçar com as áreas de saúde e reabilitação. E aí eu fui conduzindo o curso, levando isso comigo, e trazendo essa questão da saúde, da reabilitação, e aí em cima disso eu fui construindo também a minha história, né? Fazendo especializações na área, fisiologia do exercício, reabilitação cardiovascular, enfim, conduzindo para esse caminho até que estava se abrindo na educação física. E aí realmente ficou uma coisa muito bacana, porque de repente eu começo a perceber as áreas se conversando. E a gente precisava disso para que realmente a gente conseguisse maior êxito com os pacientes. Então ele precisa de ter o tratamento clínico, médico, medicamentoso. Vamos dizer assim, são os 3 pilares, né, para prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, né? A parte nutricional, então, nem se fala. A parte de atividade física, na verdade, tem um outro pilar que entra aí, que é a parte comportamental.
né? Então, que seria também bem bacana. Também tem essa conexão com também tem essa conexão. Então, a gente faz essa conexão com o comportamental, né, na atividade física, principalmente quando eu tento buscar no cliente o despertar do desejo do exercício físico, da incorporação do exercício físico nas suas rotinas do dia a dia. Então, para isso é interessante quando a gente avalia, quando a gente identifica esse cliente, identifica o perfil comportamental desse cliente. A gente utiliza hoje, né, algumas ferramentas, acredito que a Stephanie também deva utilizar, por exemplo, a análise DISC, enfim, algumas ferramentas que a gente consegue identificar alguns perfis comportamentais que vão nos direcionando para inferir e ajudar o cliente a escolher qual é o melhor exercício e qual ele realmente vai se manter mais motivado e vai provocar aderência. Que esse é o nosso maior desafio. Essa que é a questão, né? É difícil. Tá. E, assim, vamos começar por degraus. Antes da gente entrar nas doenças propriamente ditas, vamos atuar nos fatores de risco, né? Vamos dizer assim, entre a pergunta direcionada para você, que é uma confusão também, até dentro da cardiologia, o que é atividade física e exercício físico? Tem diferença ou é a mesma coisa? Não, tem diferença. A gente deixa a população utilizar a atividade física, até alguns colegas profissionais utilizar a atividade física, mas são conceitos diferentes e que produzem respostas diferentes. A atividade física é uma atividade onde tem um gasto calórico, pequena demanda energética, pausa, não tem sistematização. É importante, principalmente promover um gasto calórico e isso ter lá na frente um impacto sobre alguns perfis metabólicos, né? Enfim, algumas variáveis, controle, glicemia, peso. Por exemplo, se eu moro no prédio, se eu deixar de andar de elevador e subir de escada, isso é atividade física? É uma atividade física, você faz uma única vez, eventualmente, 3, 4, 5 minutos, né? Não tem... isso, não tem uma constância, né? Existem variáveis para caracterizar o exercício. Então, qual é a diferença, né? A atividade física é alguma coisa que não é muito sistematizada. E o exercício físico é aquela coisa que é sistematizada e precisa de um tempo para que ele realmente produza algum efeito. Né? Recentemente eu fiz uma palestra e tinha um grupo, por exemplo, de faxineiras. Elas, nossa, mas a gente se movimenta o dia inteiro, dá faxina o dia inteiro, eu varro o dia inteiro. E ainda você está falando... E elas eram diabéticas e hipertensas, e por isso que foi convidado para fazer essa palestra. Né? E ainda você está falando que tem que fazer mais exercício físico. Olha, vocês fazem atividade física, vocês varrem, param um pouquinho, passam um pano, param um pouquinho. E isso não é capaz, por exemplo, de elevar muito a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? Modificar a fisiologia do corpo para produzir substâncias e hormônios que vão ser os seus protetores. Então, o exercício físico ele já é algo mais sistematizado, ele tem que ter tempo, tipo, duração e intensidade. Então, quando a pessoa fala, não, eu vou caminhar meia hora todos os dias, é exercício físico. Ela tem um tempo, meia hora, uma intensidade, caminhar, enfim, até se sentir um pouco cansada, ofegante, mudou a frequência respiratória, padrão ventilatório, mudou a frequência cardíaca. Então, é isso que a gente quer com o exercício físico. Metas, né? Tem algumas metas. É isso. Exatamente. E, Stephanie... a gente sabe que a obesidade infantil, né, tá tudo isso aumentando, o padrão alimentar brasileiro vem aumentando, parecendo muito com os Estados Unidos, industrializando, e as doenças coronarianas vindo atrás. Se eu tivesse que dar uma dica, assim, um en passant, sobre como é que seria a dieta de alguém que não tem o padrão alimentar, né, baseado em quê? Igual você disse, todo mundo sabe o que é bom e o que não é, né? Certo. Mas o que a gente deveria comer mais para a gente falar para o telespectador? O que eu deveria dar mais atenção na minha alimentação e o que eu deveria evitar, de uma maneira geral, antes da gente entrar segmentado nos temas específicos, né? Certo. De uma forma geral, né, quando a gente fala em
em uma dieta padrão. Padrão, isso. Uma dieta padrão. Nós colocaríamos o quê? 50 a 60% de carboidratos, e que estes sejam carboidratos complexos. Quando falamos em carboidratos complexos, estamos falando de carboidratos bons, não são os carboidratos refinados, né? Bolachas, biscoitos. Estamos falando aí de batata doce, alimentos que te oferecem energia, mas que eles são mais completos nutricionalmente. Eles têm fibras, né? Eles têm nutrientes, e não são carboidratos de caloria vazia. Né? Então, colocaríamos aí num padrão de 50% a 60%. De 20% a 25% entraríamos com gorduras de boa qualidade. Azeite de oliva, a gordura das carnes magras, abacate, castanhas, né? E entraríamos também com as proteínas, aí, em torno de 10% a 15%. Né? Com as proteínas, carnes, leites e derivados, mas isso é o que a OMS preconiza de uma forma geral, e evitaríamos, sem dúvidas, os embutidos, os doces em excesso, frituras, né? Então, de uma forma geral, seria isso. Seria, mais ou menos. Só que isso hoje tem mudado muito, né? Dificilmente esse é o tipo de plano alimentar que eu sigo com o paciente em consultório, né? Isso vai depender... Pode falar. Não, é a medicina, igual você explicava antes, né? A medicina de precisão, mas eu estou tentando... Isso vai depender da individualidade de cada paciente, se esse paciente ele é intolerante, se esse paciente ele é alérgico, se tem alguma hipersensibilidade, né? Se tem alguma patologia instalada, se o objetivo dele é perda de peso, é hipertrofia ou é qualidade de vida. Então, isso muda muito. Hoje nós temos várias estratégias, né? É muito específico, né? Okay. Direcionado. Essas dietas da moda, então, vamos com calma, né? Melhor ir no nutricionista, ser bem avaliado. Com certeza. Né? Eu falo que as dietas da moda, elas não conseguem, o paciente ele não consegue ter uma constância. Né? Quando em dietas da moda, geralmente, se exclui um grupo alimentar. E é muito difícil você ter uma constância em um plano alimentar quando você tira totalmente o grupo. E muita gente enxerga o nutricionista funcional dessa forma. Eu vou na nutricionista, ela vai tirar todo o meu glúten, ela vai tirar todo o meu leite, e não é bem assim que funciona. Depois de uma avaliação criteriosa de sinais e sintomas, como eu citei na nutrição funcional, se a gente identificar uma intolerância, uma alergia, aí sim há retirada de um grupo alimentar. Mas, caso contrário, a gente tenta ali, de uma forma equilibrada, né, em cima de evidências, em cima de diretrizes, colocar cada grupo de alimento ali, todos os grupos alimentares. Equilibrando, né? Equilibrando. Excelente. Eduardo, um paciente normal, na população normal, qual seria a frequência mínima, ideal de exercício físico? Semanal, a quantidade semanal, a intensidade, dá uma aula pra gente disso aí. Então, o pessoal às vezes não vai gostar do que a gente tem para falar, mas as últimas diretrizes baseadas no Colégio Americano de Medicina do Esporte, todos os dias. Diariamente? Diariamente. Inclusive domingo, né? Exatamente. Então isso mudou. Domingo Quando eu também estudei era 3, depois passou para 5, passou para 6 e se fala em 7. E se fala em alternâncias de intensidade e em alternâncias de estímulo. E na prática a gente realmente vê isso, que é mais interessante, por exemplo, a pessoa começa durante a semana com um tipo de atividade, sei lá, academia, e no final de semana ela sai para pedalar, e no outro dia ela sai para fazer uma caminhada, né? E então tudo isso funciona. Isso é bacana não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista comportamental. Ter contato com a natureza, ter contato com os amigos, ter contato com as pessoas, com os filhos, educando para o movimento. Então tem todos esses efeitos. Mas voltando à questão, o mínimo seriam hoje 3 vezes por semana. Com 2 vezes por semana já se produz o efeito? Produz para o iniciante. Efeitos modestos, efeitos discretos.
sobre vários perfis, né, relacionados à saúde. A partir de 3 vezes por semana, você já começa realmente a ter resultados, né? Porque está ligado também à intensidade do treinamento. Então, quanto mais forte, talvez menos frequente. Quanto mais fraco, talvez mais frequente. Então, eu caminho todos os dias. Caminhada é uma atividade física, para a maior parte da população, é considerada uma atividade de baixa intensidade, certo? Então, tranquilamente, pode ser feito todos os dias. Nossos avós antepassados tinham que fazer isso e por horas e horas e horas durante o dia, né? Agora eu vou fazer atividades físicas mais intensas, né? Sei lá, treinamento funcional, HIIT, crossfit, HIIT, né? Treinamentos intensos na musculação, né? Aí realmente precisa da condução do profissional, porque você vai alternar grupos musculares, tipos de estímulos. Talvez 3 vezes por semana esteja excelente para o seu perfil, porque tem que levar em consideração o quanto que você trabalha, como é que é a sua alimentação, como é que é seu dia a dia. Então tudo isso tem que ser pesado na balança para a gente falar. Mas se fala hoje no mínimo em 3 vezes, né, um número médio de entre 5 e 6 vezes e o ideal 7 vezes por semana. E cada sessão dessa de quantos minutos, mais ou menos? Exercício aeróbico, por exemplo. Tempo, né? Exatamente. Então, 30 minutos para exercícios de baixa e moderada intensidade, caminhada, um trote, um pedal, né? De 30 a 60 minutos, né? E aí, né, há 5, 6 anos atrás, começou a se falar do treinamento intervalado. Na verdade, ele é antigo, mas assim, os efeitos fisiológicos dele, né, principalmente efeitos fisiológicos relacionados ao emagrecimento, perda de gordura corporal, que as pessoas confundem isso. Né? Eles chegam na academia e eles falam que não querem emagrecer, eles só querem perder gordura. Mas é emagrecer. Enfim. Uma mágica. Exatamente. Mas, de repente, treinamentos de 15 minutos, protocolos, né? O primeiro protocolo que sai, o protocolo de Tabata, sai com, né, que na época ainda existia a revista, né, de papel, não vou falar nome, mas de uma revista famosa. Então, que fizeram um estudo onde eles fizeram um treinamento de 4 minutos e meio em altíssima intensidade, que é o protocolo de Tabata, e tiveram modificações mais evidentes do que o grupo que caminhava 30 minutos por dia em baixa intensidade. Então, aquilo foi, né, revolucionário. Revolucionário. E aí, daí para frente, começou a se estudar. E aí viram que, é claro, né, qualquer pessoa que subiria numa bicicleta e ficaria 4 minutos e meio pedalando até a morte. Desesperadamente. Exatamente, não dá. É um protocolo muito intenso. E aí se chegou a vários protocolos. Então hoje a gente consegue desenvolver o componente cardiorrespiratório com métodos de treinamento entre 10 e 15 minutos. 10, 15 minutos. Quando é sistematizado o treinamento, bem prescrito, com 15 minutos você já faz o treinamento que de repente seria de 30 a 40 minutos em baixa intensidade. Aqueles 200, 250 minutos da OMS semanal já está sendo pouco, né? Já se fala em 300, né? 300, exatamente. E o HIIT, só para complementar, né, da minha parte, da cardiologia, o DERC, né, que é o Departamento Especial de Reabilitação no cardio, sai direto HIIT para reabilitação cardiovascular. Pós-infarto, claro que não é tão precoce, mas no transcorrer. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né, falando sobre o tema mais difícil para o cardiologia, que é do cardiologista, que é atividade física e uma boa alimentação. A gente tem a presença de 2 especialistas fantásticos, o doutor Stephanie, que é nutricionista, e o doutor Eduardo, que é educador físico. Que no próximo bloco a gente vai corroborar mais, falar mais um pouco sobre alimentação e atividade física.
Olá, estamos de volta ao segundo bloco. Hoje o tema é atividade física, padrão alimentar, nutrição, com o intuito de reduzir as doenças cardiovasculares, o AVC, o infarto. E por isso nós contamos com a presença de dois excelentes especialistas, a doutora Stephanie, que é nutricionista, Stephanie Gava, e o doutor Eduardo Salles, que é educador físico, né? Então, antes, no primeiro bloco, né, corroborando aí o Setembro Vermelho de prevenções cardiovascular, né, essa campanha dos Amigos do Coração, aí da Uniscan, da Unicor, da Rio Doce Radiologia, né? A gente primeiro deu um en passant ali, falou um pouco do paciente, da pessoa que não tem doença, que quer prevenir. Agora a gente entra nos fatores de risco cardiovascular. E a hipertensão, sem dúvida nenhuma, está correlacionado com isso, né? A obesidade ela tem uma correlação linear com a hipertensão. Quanto mais peso, IMC, maior vai ser a pressão, né? E com tratamento bem feito, né? Esse tratamento multidisciplinar, eu já até tirei remédio, né? E aí o cardiologista, o doutor Stephanie, ele gosta muito de passar para o seu paciente aquela dieta DASH. Só que ele fala assim, ó, eu vou passar uma dieta para você que é a DASH, que é da hipertenso, e é o nutricionista. Ok. O que é essa dieta DASH? Então, doutor Dário, a dieta DASH foi uma dieta estudada por cientistas norte-americanos, né? Onde eles pegaram um grupo de indivíduos hipertensos e o que eles inseriram nesse grupo? O que a dieta DASH ela enfatiza? Frutas em geral, né? Hortaliças, cereais, uma redução das gorduras, de uma forma geral, principalmente a gordura saturada, e um consumo menor de carnes vermelhas e também bebidas açucaradas, né? É o padrão da dieta DASH, é o que ela enfatiza. E o sódio? Como é que fica o sódio aí nesse padrão alimentar? O sódio é até algo complicado, porque a ingestão hoje, né, da maioria dos indivíduos, ela é bem maior do que a indicada. Nós preconizamos 2 gramas de sódio. O que seriam 2 gramas de sódio? 5 pacotinhos daqueles que a gente encontra na mesa dos restaurantes, como dizia um professor antigo meu, quando ele não falava 5 pacotinhos, ele falava bem assim, são 5 tampinhas da caneta Bic, é aquilo lá que você vai poder consumir durante todo o dia, não é o sódio adicionado, né? Não, é durante a preparação, durante... Não é o saleiro, não, né? Não é o saleiro, não. É aquilo que você vai preparar, que você vai preparar o arroz, que você vai temperar o feijão e o que você vai adicionar. Tem que dar aí 2 gramas, né? 2 gramas de sódio. 2 gramas de sódio. E os produtos industrializados, eles abusam abusam, né? sódio, às vezes em um produto você alcança... A média do brasileiro aí é de 12, 15... Exatamente. Imagina a gente indicar 2 gramas e a média está consumindo 10, 12 gramas. Então, para poder baixar isso O pacote de amendoim, o salaminho já foi deu, tudo. Já né? foi. Isso aí. E a questão da atividade física para o hipertenso, tem alguma peculiaridade? Quando eu prescrevo lá assim, ó, atividade física com hipertensão, tem alguma peculiaridade, algum tipo de exercício, o que você enfatiza mais, qual que é as características? Hoje, mais do que tipo de exercício, são as variáveis nesse tipo de treinamento, né? Primeiro é legal falar sobre exercício físico hipertenso. Realmente o efeito é fantástico. Eu acho que você deve pegar no consultório, por exemplo, o hipertenso que associa à dieta, ele faz, né, uma reeducação alimentar. E ele começa a prática de atividade física, você vê dia a dia, semana a semana, às vezes redução da pressão. A primeira a gente tem respostas agudas, né? Terminou o treinamento, a gente fala que é como se fosse tomar uma pílulazinha a mais de antihipertensivo. Então aquele camarada, pelo menos durante mais 24 horas, ele fica ali com a pressão um pouco mais controlada, mais baixa. E cronicamente isso vai acontecendo, e aí é comum, depois de alguns meses de treinamento, ele retorna ao cardiologista e volta feliz porque de repente reduziu pela metade a medicação, né? E, inclusive alguns depois até
né, suspendem a medicação. Agora vamos aos cuidados com o hipertenso. Sim, a gente tem alguns cuidados com ele. Em relação aos treinamentos dinâmicos, né, o que seriam os treinamentos dinâmicos? Corrida, bicicleta, caminhada, hidroginástica, né, são características, são exercícios predominantemente aeróbicos, né? Quase não há restrição. Até as intensidades elas subiram, né, para 90%, 95% de intensidade. Ou seja, você vai condicionando o sujeito e ele vai treinar, ele vai aguentar treinar intensamente. Agora, o treinamento, quando ele tem características estáticas, ou seja, quer fazer muita força, levantar muito peso, e aí a gente não gosta de falar de modalidade, porque na verdade, inclusive, é o tempo de contração. Então, por exemplo, quando eu levanto muito peso, o pessoal vai falar, vamos colocar o crossfit, né? Ou o treinamento funcional. Eu levanto muito peso, mas é um único arranque, um único movimento. Isso é muito rápido para produzir uma resposta hemodinâmica extremamente perigosa, né? Agora, tudo depende também da carga que está sendo utilizada. Agora, o que realmente ainda a gente tem como regra é evitar exercícios com forte componente isométrico. O que significa isso? Você ficar muito tempo numa determinada posição, né? Então, por exemplo, na musculação, fazendo um treinamento onde, sei lá, um método de intensificação muito lento, o movimento, um exercício muito lento, com cadência muito lenta, muita carga, isso realmente, ele fazendo 10, 12 repetições, a pressão tende a se elevar e realmente não produzir uma resposta muito interessante ali. Então são esses cuidados que a gente tem que ter hoje com o hipertenso, de não deixar tanto tempo em contração. Ele se contrai, ele faz os movimentos, mas se evita muitas isometrias, ou seja, ficar parado numa posição com sobrecarga. Isso realmente ainda é uma contraindicação. Exatamente. E o que o cardiologista geralmente toma um pouco de cuidado também é com os níveis pressóricos, né, para a gente iniciar a atividade física. Geralmente, na pressão em geral, vamos dizer, 16, 160 por 100, a gente já segura. A gente fala assim, ó, vamos abaixar, vamos controlar um pouco mais a pressão, depois você começa a atividade física, né? Basicamente é isso. E os pacientes que têm muitos fatores de risco também. Vamos supor, ele é hipertenso, ele é diabético e ele já infartou. Também nós vamos olhar ele com um pouco mais de cuidado antes dele entrar na atividade física, né? Só completando e corroborando essa questão. Tá, hipertensão, então, eu acho que a gente já deu uma boa pincelada. E as dislipidemias, né? O colesterol alto, o LDL, que a população conhece aí como o colesterol ruim, é esse que entope as artérias. E o HDL, que é aquele lixeiro que a gente chama, que é o colesterol bom, aquele que limpa a corrente sanguínea, vamos dizer assim, né? Melhora. E o triglicerídeo, né? São essas três coisas. Stefano, o que eu faria assim? O que você recomendaria? Algum comentário para eu reduzir o LDL? Eu tenho um paciente com LDL muito alto. O que você me recomendaria como nutricionista ou a gente instruir a população o que evitar? Ok. Aí nós vamos falar um pouquinho de gorduras monoinsaturadas e de gorduras trans, gorduras poliinsaturadas. Isso confunde o cardiologista ali na hora da... Você então tem que tirar isso. Ok. Então vamos falar de gorduras boas e gorduras ruins? Isso. Melhora? Então vamos lá. O que nós tiraríamos? Gorduras embutidos, de uma forma geral, aquela pelezinha da que todo mundo gosta, da asinha de galinha, né? Aquele torresmo, isso seriam coisas que nós tiraríamos, né? Frituras, de uma forma geral, embutidos. E gorduras boas, quais seriam essas gorduras boas? Azeite de oliva, né? Que tem diretriz que mostra a eficácia aí no tratamento hipertensivo, azeite de oliva, um excelente antioxidante, castanhas, oleaginosas de uma forma geral. Quando eu estou falando de oleaginosas, eu estou falando do grão de bico, eu estou falando das nozes, eu estou falando da castanha do Pará, enfim, né? Tem uma infinidade de alimentos aí. Abacate. E é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo de gordura, né? E a gordura, ela, quando ela bem
indicada e bem estruturada em um plano alimentar, ela tem vários fatores que beneficiam o paciente, tanto na alta do HDL, a gordura boa, e na diminuição do LDL, assim como também na saciedade, né? A gordura, eu sempre entro com ela, na maioria das preparações, das refeições, o meu paciente ele vai consumir alguma gordura boa. Porque com isso eu aumento LDL, eu dou uma saciedade para o paciente, automaticamente o meu paciente ele também perde peso. Então, assim, é uma teia. Uma coisa aí vai ligando a outra. Né? Conseguir passar Sim, informação? E é legal, a gente que vai acompanhando esses pacientes, à medida que o paciente vai se alimentando melhor, o HDL vai subindo, né? É interessante. Exato. E agora a picanha. Tem muito LDL? Tem. A picanha tem. E aquela gordurinha, né? O churrasco, a gordura saturada é aquela gordura que, em temperatura ambiente, ela permanece sólida. Então, por isso que a picanha, aquela gordurinha da picanha, ela está aqui cortadinha. Você vê ela sólida, você vê aquele amarelinho ali dela. Então, ela entraria como uma gordura saturada. Mas eu entendo também, eu sou nutricionista e confesso que eu não sigo 100% uma recomendação. Até como o Edu falou, que é importante esse convívio, né? Esse convívio, a gente ter liberdade de consumir vez ou outra certos tipos de alimentos. Inclusive, na base da dieta DASH, que vocês adoram indicar, a base dela, o que tem exemplificando, é uma mesa rodeada de bons amigos, conversa, você comentou algo assim, né, Edu? A socialização. A socialização. Isso é muito importante também. Então, acredito que quando o paciente ele entende que ele pode sim consumir a picanha vez ou outra, que ele pode sim consumir o pedaço de pizza vez ou outra, desde que isso esteja inserido em um contexto saudável, eu não vejo nada de mal em consumir ali de uma forma pequena uma gordura saturada. Eu acho até saudável ter essa liberdade. Entendi. Desde que seja em um contexto saudável, né? Ótimo, excelente. Uma pergunta minha, uma dúvida minha. Ok. Manteiga, margarina, qual que seria o melhor aí, o mais saudável? Manteiga, sem dúvidas, e está no grupo das gorduras saturadas. Mas, sem dúvida, manteiga, eu falo que margarina nem barata, desculpa a expressão, mas nem barata chega perto, de tão ruim que é. Então, a manteiga, inclusive, ela está sempre inserida nos planos alimentares. Excelente. Tá? Eu vou aproveitar o gancho, açúcar e adoçante. Para pessoas sem patologia. Para pessoa sem patologia, açúcar. Tá? Sem dúvida, açúcar. Eu indico adoçante, hoje indico o Stevia e o xilitol, que são adoçantes que a gente encontra com uma facilidade maior nos mercados, lojas de produtos naturais. Mas para pacientes com patologia instalada, paciente com diabetes que realmente precisa retirar esse açúcar. Mas se é uma pessoa saudável, às vezes a pessoa, Stephanie, eu gosto do meu cafezinho, eu não consigo tomar ele sem adoçar. Açúcar ou adoçante? Açúcar, porque às vezes é tão pouco, né, que não tem por que inserir o adoçante aí. Inclusive, eu sempre peço para o meu paciente, mesmo aqueles que eu indico o adoçante, no caso de um diabético, e tentando desmamar esse adoçante. Por quê? Porque senão o cérebro sempre vai entender que aquele indivíduo está consumindo algo doce. E aí o ciclo, ele sempre vai se repetir com a pessoa tendo uma necessidade de consumir algo doce. E aí, automaticamente, essa gordura, mesmo que ela não ingeriu, mas se o cérebro entendeu aquilo como um açúcar, os músculos eles vão absorver mais, o fígado também vai absorver, vai haver uma transformação maior de gorduras. Então, quanto menos açúcares ingeridos, melhor. E no caso do adoçante,
é a situação que o paciente ele não está ingerindo, mas o cérebro está reconhecendo como algo doce. Então, o ciclo vai ser o mesmo da obesidade aí. Entendi. Entendeu, Excelente. Edu? Uhum. Entendi, ótimo. E aí a gente a Rosângela, lá do Rio de Janeiro, que tinha mandado essa pergunta que você já aproveitou aí. Isso aí, nós terminamos mais um segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre atividade física, reabilitação, nutrição, padrão alimentar, as dificuldades no dia a dia do tratamento desse paciente, né? 2 excelentes especialistas, a doutora Stephanie Gava, que é nutricionista, e o doutor Eduardo Salles, que é educador físico. No terceiro e último bloco, a gente vai abordar um pouco mais sobre esses temas e algumas perguntas que foi enviada do WhatsApp, das redes sociais. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, falando sobre atividade física, exercício físico, padrão alimentar, nutrição, com 2 excelentes especialistas, doutora Stephanie Gava, que é nutricionista, e o professor Eduardo Salles, que está conosco hoje. Bem, a gente falou um pouco sobre o LDL, que é o colesterol ruim, né? Que tinha até aquela brincadeira, o LDL leva para baixo e o HDL leva para o céu, né? Tinha umas histórias assim. E faltou a gente falar do triglicerídeo, né? O triglicerídeo, quando eu estou no meu consultório, eu geralmente falo assim, ó, triglicerídeo é igual diabetes, você tem que tratar igual diabetes. Você tira todo açúcar que você vai resolver isso aí. Tá certo isso? Como é que funciona? Tá certo, sim, porque o primeiro grupo que a gente pensa em tirar quando se fala em diabetes, em triglicérides, é o grupo dos carboidratos, né? Mesmo dos carboidratos bons, a gente tem que ter uma moderação no consumo ali, uma redução, dependendo de cada paciente, né, do resultado do exame, uma redução muitas vezes bem grande aí, uma redução importante. Então, é o primeiro grupo que a gente pensa em tirar, açúcares e carboidratos. O álcool interfere muito no triglicerídeo? Interfere. 2 taças é recomendado, né? Na cardiologia, na cardiologia 2 taças são recomendadas. Mas o álcool, ele inibe, né, a capacidade do paciente continuar perdendo ali gordura, ele bloqueia, como se ele bloqueasse o tratamento que a gente vai fazendo ali na redução dos carboidratos, né, na perda de gordura. Entendi. Excelente. E agora a gente vai entrar, a gente está caminhando durante o processo, né, entre um paciente saudável, um paciente que tem um fator de risco, hipertensão, dislipidemia, e agora a gente entra no paciente que fez evento, vamos dizer. O paciente que teve um infarto, teve um AVC, tem insuficiência cardíaca, que já foi tema dos nossos programas anteriores, e a reabilitação cardíaca, Eduardo, que é uma coisa que está muito em voga, tem muito estudo saindo sobre isso, é uma coisa importantíssima. O que a gente tem para oferecer para o paciente na Biotrainer como reabilitação cardíaca? Muito bacana, doutor Dário, você ter tocado nisso, porque apesar de existir há muito tempo, né, de um tempo para cá que se tem falado mais e está começando a se valorizar. A reabilitação cardíaca é o processo que acontece pós-evento, certo? Teoricamente, ela é dividida em 4 etapas, né? Uma etapa hospitalar, em 2 grandes etapas. Uma etapa hospitalar, clínica, e outra parte extra-hospitalar, fora do ambiente hospitalar. E 4 etapas, né? Etapa 1, o paciente ali, logo após o evento, é feito ali dentro do próprio quarto, colocar ele sentado, em pé, as primeiras caminhadas. A etapa 2, ele começa a fazer exercício físico sob monitoramento, né? Com um monitoramento mais equipado, eletrocardiograma com mais frequência, ou seja, já avalia como é que é o comportamento desse coração submetido ao esforço. A etapa 3, ele já está liberado para a academia ou algum centro, né, de exercício físico, onde o monitoramento é um pouco mais tranquilo, porque já viu que ele não oferece tantos riscos, ele não descompensa, então monitora-se basicamente a frequência cardíaca, a pressão arterial antes, durante, após o treino, né? E a etapa 4 é o exercício livre, onde ele
retoma todas as suas atividades físicas, né, corriqueiras, né? É fantástico, a gente que acompanha esses pacientes, a evolução do paciente com reabilitação cardíaca é um absurdo. Tanto o paciente coronariopata que tinha dor, começa a fazer, ele para de ter dor no peito, né? Claro, com todas essas questões. O paciente que tem insuficiência cardíaca, que tinha falta de ar, também consegue melhorar muito o padrão de vida. É uma questão muito importante, né? Bem, e aí eu recebi algumas sugestões aqui, Stephanie, de o que faz bem ou não para o coração, né? E aí eu vou passar rápido, porque são muitos, né? A questão do ácido graxo insaturado. Faz bem ou faz mal para o coração? O ômega 3, ômega 3 faz bem. Bem para o coração. Fibras, em geral? Sim, com certeza. Fibras faz bem, de uma forma geral, até porque você falando, até puxando um pouquinho o link da pergunta anterior, que você me falou em relação à diabetes, Sim. né? Muitas pessoas têm medo até de consumir frutas. E eu vou falar por que eu estou falando nas frutas, né? E você me perguntou sobre fibras. Isso. Porque as frutas, as pessoas falam meio assim, nossa, mas como que eu vou consumir? Já peguei planos alimentares dos pacientes não consumirem nada de frutas, com medo do açúcar das frutas, e ali, um mês, zero consumo. E aí a fibra, e fruta tem muita fibra, né? Então, se você faz uma composição da gordura boa, né? Nós falamos aí dos ácidos graxos insaturados, da fibra, com certeza ela vai ser um aliado no plano alimentar do paciente. Aquela pergunta no consultório, posso comer muita banana, alguma coisa assim, é meio controverso. O excesso não é indicado, né? Exatamente. Vamos lá, laticínios, faz bem para o coração? Não tem, vamos dizer que laticínios magros, né? Tá dentro da diretriz como algo benéfico. Os laticínios magros, queijos brancos, né? Entrariam nesse grupo. Entraria nesse grupo. Alho, faz bem? O alho, ele tem a licina, né? Que tem um efeito positivo, diríamos, hipotensor, né, no paciente com pressão. Tá certo, doutor Dário? Isso aí. Hipotensor no paciente com pressão alta, então ele faz bem sim para o coração. Outra coisa, eu tô café e chá verde. Então, o café e o chá verde são polifenóis. No caso do chá verde, pertence ao grupo das catequinas, né, que é um polifenol. E estudos mostraram que o excesso pode aumentar, né? Mas o consumo moderado não tem interferência. E o que seria esse consumo moderado? 3 xícaras pequenas, cada xícara aí em torno de 50 a 60 ml. E na questão dos chás, 300 ml por xícara de chá, não ultrapassando 900 ml dia. Com 900 ml de chás por dia, a gente atinge um valor de bioativos, de antioxidantes benéficos ao coração. Você queria perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Joia. E agora uma questão polêmica. Limão em jejum, ajuda muito? Essa é polêmica mesmo. Essa é polêmica. Limão em jejum, doutor Dário. Cientificamente, não tem nada comprovado. O que nós sabemos é que o limão ele tem uma substância chamada pectina e isso confere uma saciedade. Então, quando a gente fala assim, a água com limão em jejum, né? Ao acordar, o paciente ele já coloca, então, essa pectina para dentro, conferindo uma saciedade. Então, automaticamente, e o paciente que ele busca entrar num processo aí de emagrecimento, de reeducação alimentar, seja para tratar uma dislipidemia, uma hipertensão, ele já entra com o exercício, então uma coisa vai puxando a outra. Então, o limão ele vai ajudar nessa saciedade e ele deve estar inserido com uma rotina alimentar saudável, nutricional, de treinos. Aí sim ele vai fazer diferença, mas ele sozinho ele não vai emagrecer, ele não vai ser suficiente para alcalinizar o organismo, né? Então... Joia!
Perguntei bastante para você agora, hein? Isso aí, olha só. Chegamos a mais um... Eu aprendi muito obrigado pela presença de vocês. Eu aprendi demais. O médico, ele fica um pouco restrito nessas questões, e essa questão multidisciplinar eu acredito muito, tá? Eu acho que é fundamental. Muito obrigado, doutor Eduardo Salles. Palavras finais, considerações. Não, eu acho que a chamada é essa para o exercício físico. A gente sempre vai levantar essa bandeira pelos efeitos positivos que provoca, estão cada vez mais comprovados, são incontestáveis, né? Quem não pratica tem que começar, deve começar o quanto antes, porque se não fizer agora, vai fazer depois, lá na fisioterapia, que é muito pior. Então, começa agora para não ter problema lá na frente. Tem que fazer antes, durante e depois, né? É por aí. É isso aí. Doutora Stephanie, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito elucidativa, perfeito. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer. É isso aí. Agradeço. Bem, chegamos ao final do Bate-Papo das 6, tema importantíssimo, Setembro Vermelho. Hoje, para mim, eu acho que é um dos temas mais importantes. É o que a gente bate. Dar remédio é fácil, fazer o diagnóstico também é fácil, o difícil é convencer o paciente a seguir essas regras, né? A gente consegue tirar o remédio, consegue melhorar bastante o condicionamento físico, o tratamento do paciente. E é isso aí, TV Sim, a televisão do Espírito Santo. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan.